Salve, salve rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, rapaziadinha, a pedido de vocês, eu vou reagir à história dos Hashiras no canal da Gabi Xavier. Antes de tudo, rapaziada, eu queria agradecer vocês. A gente já tá quase chegando a 1.500 inscritos nesse canal, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo. Sério, vocês estão transformando um sonho em realidade. Muito obrigado do fundo do meu coração. Vocês são incríveis. Mas, rapaziadinha, lembrando vocês, temos vídeo todos os dias nesse canal, 4 vídeos por dia, então deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Lembrando vocês que eu já reagi a vários raps, vários vídeos de Demon Slayer nesse canal. Vou deixar tudo no card aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. Tenho certeza que vocês vão gostar, então deem uma moralzinha lá nos vídeos, rapaziada. Mas agora, sem mais, lembrando vocês que o link original vai estar na descrição do vídeo do canal da Gabi. Dá uma moralzinha lá pra ela e agora sim, vamos pro vídeo. Rapaziada, já tô com meu fone, vamos direto pro canal da Gabi Xavier. História dos 9 pilares de Demon Slayer em 3, 2, 1, play. Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu voltei mais uma vez para falar de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, e dessa vez de um tema que vocês pediram muito. Vamos conversar sobre os 9 pilares, como se tornar um Hashira, o que define um Hashira, qual é o preparatório e quem são os 9 que a gente conhece logo no início do anime. Eu vou comentar quem são, quais são as suas técnicas, suas habilidades principais e do passado de cada um deles, ou o que a gente sabe, Interessante. pelo menos. Eu não vou comentar do futuro deles no mangá, o que espera eles nos próximos arcos que serão adaptados, então, no anime, se a gente tiver, espero que sim, uma segunda temporada confirmada, mas eu vou falar do passado. Acho que vai então, ter, né? Fica aí se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais desses pilares. E já sabe, deixa o seu like se você curte esse vídeo. Se você quer mais vídeos Isso aí, de Demon rapaziada. Slayer, já comenta, compartilha, deixa sugestões de próximos temas e se inscreve para não perder nenhum desses próximos vídeos. E se quiser ajudar o canal, já falei, né? O like, e se quiser ajudar um pouquinho mais, clique em Seja Membro e confira aí conteúdos exclusivos como live e podcast também. Vamos lá, porque a gente tem muito o que conversar. Os 9 pilares são um grupo de exterminadores de elite, os melhores espadachins, aqueles mais fortes entre os caçadores de Onis, de demônios. E esses pilares, eles têm cada um uma técnica diferente de respiração, que eles aprenderam com um mestre anterior ou que desenvolveram sozinhos. Liderados por Kagaya Obuyashiki, todos esses pilares são unidos por um passado bem difícil, por experiências traumatizantes ou que fizeram em determinado momento que eles precisassem se voltar contra os demônios e, obviamente, um treinamento muito árduo, muito duro, porque ninguém pode simplesmente se candidatar para ser pilar, colocar o nomezinho na lista e pronto. Não, não é tão simples assim. Você precisa preencher alguns requisitos. O treinamento básico e difícil para você ser um pilar, por exemplo, dura em torno médio de 5 anos. É claro que existiram aí dois casos excepcionais que foram bem mais rápidos que isso, mas a média é desse tempo todo de 5 anos e não Quais basta casos que foram bem mais rápidos que isso, rapaziada? Deixem aqui nos comentários. Técnicas da sua respiração. Não. Você também precisa ter derrotado um dos 12 demônios da lua, aqueles que estão exatamente abaixo de Muzaki Butsuji, os demônios mais poderosos e difíceis de se enfrentar. Ou, se você não conseguir fazer isso, você precisa ter pelo menos derrotado 50 demônios ao longo da sua jornada. Pouquinho. Não é nada fácil. Você pode, preenchendo esses requisitos, se candidatar ou também ser escolhido ali por um dos outros pilares, até porque todo pilar precisa de um tsuguko, basicamente discípulo, a quem ele vai ensinar. Não precisa ser alguém que utilize a sua mesma técnica de respiração, mas vai ser alguém a quem ele vai ajudar a desenvolver a própria respiração, a própria técnica, chegar no ápice, para que no momento em que, se ele der sorte, se aposentar ou, se ele der azar, morrer, essa pessoa possa ocupar o seu lugar como um novo pilar. Justo. A vida dos pilares é bem difícil, além deles enfrentarem demônios comuns o tempo todo, eles muitas vezes acabam enfrentando justamente algum dos demônios ou alguns do grupo das 12 luas, que são muito fortes, muito letais, e é bom dizer que no momento que a gente começa Demon Slayer, no anime mesmo, as luas superiores, ou seja, os 6 mais fortes do grupo de 12 demônios, não eram derrotados por nenhum espadachim, nem mesmo qualquer um dos pilares há mais de 100 anos. Eles estavam, na verdade, há mais de 100 anos matando pilar a pilar, ser humano a ser humano. Caraca, então os véio. pilares têm esse dever de confrontá-los, possivelmente até morrerem, enfrentar diversos outros demônios, porque cada um é responsável por uma região também para cobrir e para proteger. Mas o que levou cada um desses 9 a se tornar um pilar? Foi altruísmo apenas? Foi raiva, vingança, trauma?
um pouco disso tudo. Vamos conhecer cada um deles. Vamos Gil Tomioka, embora. talvez um dos pilares mais amados pelos fãs de Demon Slayer. Esse é o pilar brabo. da água. Ele aprendeu a sua técnica de respiração com o Urokodaki, um ex-pilar também, mas ele conseguiu aprimorá-la ainda mais. Dos 10 movimentos aprendidos, ele conseguiu atingir o ápice de todos eles e ainda criou um 11º. Ele tem muita força, rapidez, Cara, é incrível, mas né, muito mano? grande para conseguir lidar com grandes batalhas, até mesmo com demônios muito perigosos. Mas a sua vida não foi tão fácil assim. Quando criança ainda, toda a sua família foi morta por demônios. E não bastasse ele lidar com essa experiência, ele só sobreviveu porque foi salvo pela sua irmã mais velha. Só que quando ele contava para as pessoas que a sua irmã foi morta por um demônio, todo mundo achava que ele estava maluco. O enviaram então para um tio, um parente distante que era médico, para que ele fosse então cuidado, já que ele estava meio doido. Só que no caminho ele conseguiu fugir. Só que uma criança perdida no meio Então de é um por isso que ele simpatizou com o Tanjiro, rapaziada. Agora eu entendi. Péssimo, quase morrendo, quando ele é encontrado então por um conhecido do Urokodaki. Com 13 anos ele conheceu justamente o Sabito, que era um ex-discípulo do Urokodaki, que o Tanjiro conheceu como fantasma, porque este Sabito morreu justamente no momento da seleção final. E com 13 anos, Gil e Sabito se aproximaram bastante, eles tinham passados semelhantes, traumas semelhantes, e, na verdade, o Sabito tinha habilidades naquele momento aparentemente melhores que do Gil. Se você acha que o Gil conseguiu tudo isso num passe de mágica, que ele já era habilidoso por natureza, não necessariamente. Na seleção final, ele não se saiu tão bem, por exemplo, como o Tanjiro. Em determinado momento, ele quase foi morto por um demônio e foi o Sabito que o ajudou, que o salvou. Logo em seguida partindo para ajudar e salvar outra pessoa. Ele acabou desacordado e com o fim da seleção final ainda vivo, sem nem sequer saber exatamente como, sendo salvo pelo seu amigo, ele foi aprovado. Não por habilidades incríveis, mas porque ele acabou sendo salvo por alguém que no fim foi morto pelo mesmo demônio que depois o Tanjiro acabou ali eliminando anos depois. Kyojuro Rengoku, o pilar do fogo que usa a técnica de respiração das chamas. Não fica muito explicado ainda na história qual a diferença entre respiração do fogo e das chamas, mas ele, por exemplo, não reconhece a dança do deus do Não é a mesma coisa, rapaziada? Eita! Fogo da não sabia do disso aí. Tanjiro. Em toda geração de pilares sempre houve um pilar da água e um do fogo, e dessa vez não foi Eu achei que era a mesma coisa. Até porque o Rengoku tem um histórico familiar já. O seu pai era um pilar do fogo também, que utilizava a mesma técnica de respiração das chamas. Só que o seu pai, repentinamente, sem sofrer qualquer ferimento, sem um aparente trauma, pelo menos exposto, desistiu de ser o pilar do fogo. Se aposentou sem mais nem menos e abdicou de qualquer um desses assuntos. Mesmo assim, o seu filho, que aprendeu com sua mãe, que morreu logo cedo, muito doente, que ele tinha uma força e pessoas que têm o dom da força têm para ajudar os mais fracos, que jamais podem utilizar essa força para machucar alguém e sim para ajudar o mundo, ele, Rengoku, absorveu todas essas informações, treinou, passou por todas as etapas que a gente sabe que os pilares atuais passaram e se tornou o pilar do fogo. Alguém extremamente, sim, altruísta, que não tem exatamente um trauma ligado aí aos Onis, mas quer proteger as pessoas acima de tudo e acredita muito no ser humano. Guarda isso pra você. Shinobu Kochi, outra personagem que muitos gostam bastante, é a pilar do inseto, com a sua técnica de respiração que deriva da técnica de respiração da flor, que era da sua irmã, que por sua vez deriva da técnica de respiração da água. Shinobu não tem um corpo muito forte, nem braços longos para deferir golpes certeiros e fortes, até mesmo não consegue decapitar com ali qualidade e eficiência um Oni. Por isso, ela utiliza formas diferenciadas de lutar e técnicas que a permitam exterminar demônios e lidar com os seus inimigos sem precisar de uma espada Nichirin convencional. A sua espada é pontiaguda e fina e apesar de não ter braços longos para deferir um golpe de decapitação, ela consegue perfurar, dizem, até uma pedra com aquela sua lâmina. E além disso, ela tem muitas habilidades com ervas, tanto para cura quanto para criar venenos. E com a planta Wisteria, que é ali tóxica para os demônios, ela consegue
consegue criar um veneno letal que ela utiliza para banhar a sua lâmina justamente e acabar com ele sem precisar arrancar a cabeça. Muito rápida, com golpes extremamente certeiros, ela continua sendo muito perigosa para demônios, mesmo que ela talvez não acredite tanto em si mesma. Shinobu e sua irmã foram criadas pelos seus pais até o momento em que ambos foram mortas por um demônio na frente delas. E antes que elas mesmas fossem mortas, elas acabaram sendo salvas pelo Pilar da Pedra, o Guiomen, que já era um pilar naquela época, e as duas prometem juntas serem exterminadoras de demônios justamente para se protegerem e acabarem com esses seres de uma vez por todas, pensando sempre no trauma de perderem os pais por causa de demônios. É bom dizer que um dia ela e sua irmã encontraram em uma ponte uma menina suja, feita de escrava, que depois de ser liberta pelas duas, então acabou sendo chamada de Kanao, e foi uma Tsuguko, uma discípula da Kanai, da irmã da Shinobu. Apesar da Shinobu estar sempre sorrindo, parecendo sempre feliz e muito bondosa, ela esconde, como o próprio Tanjiro consegue perceber, uma raiva muito grande pelo seu passado, pelo que ela deseja fazer, por ela não conseguir ainda desculpar nenhum dos demônios, embora talvez dentro ela tenha vontade de escolher, achar, descobrir justamente alguém como a Nezuko, um demônio que consegue sobreviver dessa maneira sem matar seres humanos, como foi feito com os pais dela. Tengen Uzui é o usuário da respiração do som, o pilar do som, o único dessa técnica até este momento. A sua técnica faz com que ele consiga ler muito bem os movimentos do seu oponente. Ele interpreta os movimentos em forma de som. Então, o ritmo, o que ele percebe de cada um desses componentes sonoros faz com que ele consiga prever, inclusive, ataques, mapear todos os movimentos do oponente e assim antecipá-los, o que faz com que ele tenha uma vantagem muito grande em cada uma das suas lutas. Ele também consegue ouvir sons com muita precisão, o que faz com que ele consiga até perceber sons abaixo do solo, e também tem um passado aí bem difícil para dizer como ele se transformou em um pilar. Tengen é de uma família de 9 crianças ao todo, de uma linhagem de ninjas. E eles foram os últimos sobreviventes dessa linhagem, por isso o pai dele estava um pouco louco, pensando em como ele precisava treiná-los de qualquer maneira para que aquela linhagem não morresse, não sumisse. Só que o pai dele estava tão obsessivo com essa ideia do declínio da família, que com esse treinamento até os 15 anos do Tengen, só tinha sobrevivido ele e mais um irmão. Louco. O resto todo morreu. Infelizmente, entretanto, seu irmão sobrevivente acabou incorporando muito os ideais do pai dele, de que subordinados não importavam, de que a mulher só importava até o momento em que dava à luz ao filho, depois podia morrer qualquer uma das mulheres. Ele, entretanto, se tornou alguém bem diferente. Ele se importava com os outros, com as suas mulheres, e seguiu outros ensinamentos até ser recrutado por Kagaya como mais um discípulo e depois mais um pilar. Sanemi Shinazugawa é o pilar do vento. Tem capacidades tão incríveis a ponto de impressionar até em determinado momento da história um dos demônios mais fortes que a gente vai conhecer. Uma habilidade física que ele não escolheu ter, mas que o ajuda muito, é o seu sangue Marete, ou seja, é um sangue que teria a qualidade para os demônios de 100 humanos. Só que esse sangue tem um cheiro tão bom para os Onis que chega a ser hipnótico. Então, em uma batalha, por exemplo, se ele corta um braço, se o seu sangue sai um pouquinho, aquele cheiro acaba deixando o demônio por alguns momentos pelo menos entorpecido e faz com que ele perca um pouquinho do foco, e isso dá uma vantagem muito grande na batalha. Ele também consegue manipular muito bem a consciência dos seus músculos a ponto de contraí-los o suficiente para impedir uma grande perda de sangue se ele estiver ferido, por exemplo. Ele vivia junto com o pai e com a mãe, e o pai era muito abusivo, ele batia muito nas crianças. Mas um dia esse pai acaba sendo morto fora de casa, esfaqueado por alguém, por vingança, não se sabe, e ele e seu irmão Genya resolvem cuidar ali da família. Mas num outro dia, sua mãe acabou não voltando para casa e, preocupado, Sanemi vai procurá-lo e atrás dela ver o que aconteceu. Infelizmente, quando ele encontra sua mãe, ela havia sido atacada e transformada em um demônio. Transformada em demônio, então, ela tinha ali sede para comer seres humanos, perde a sua memória, sentimentos como a mãe deles anteriormente. Sanemi não conseguiu pará-la e ela voltou para a casa deles e matou 5 das 7 crianças. Quando ela estava prestes a matar o Genya, o Sanemi conseguiu pará-la, jogá-la para fora, e ele começou a esfaqueá-la, fazer isso a tempo de deixá-la ao máximo imobilizada até o sol surgir e ela então ser morta pela luz solar. Meu Deus, mano.
As cicatrizes que os dois irmãos Cara, têm hoje imagina na esse história, piá. tanto Genya quanto Sanemi, é justamente desse momento, desse conflito, do ataque da mãe deles. Após esse trauma, Sanemi ficou revoltado, com muita raiva de todos os demônios, e ele não tinha qualquer conhecimento das lâminas Nichirin, não tinha qualquer ali habilidade de um exterminador de demônios, obviamente, e por isso ele começa a se armar de tudo que ele pode, de qualquer ferramenta, e sai à caça de demônios completamente despreparado. A verdade é que ele teve muita sorte, o seu sangue também o ajudou bastante nesse sentido, e ele acabou sobrevivendo até o momento em que ele finalmente conheceu o exterminador de Onis e foi levado então para um treinamento formal para aprender a usar lâminas que fossem eficientes contra esses seres e agora ser capaz de matá-los sem precisar da luz do sol de fato. O Bonai Guru é o pilar da serpente, da respiração da serpente, que pouquíssimo conhecemos. É aquele que não sabemos quase nada do seu passado, mesmo das suas técnicas, mas tem golpes realmente sinuosos e rápidos como o de uma serpente, o que faz com que ele consiga, por exemplo, em um curto espaço de tempo decapitar vários Onis de uma vez só, e ele é alguém muito rígido com todas as regras, com os códigos desses pilares dos exterminadores de demônios como um todo. Mitsuri Kauroji é o pilar do amor, aquela que parece muito frágil de primeira, não parece ser musculosa, nem tão forte assim, mas muito pelo contrário. Vocês me falaram que ela é forte pra cacete. A técnica de respiração do amor é única, apenas dela, e ela criou através das suas próprias experiências justamente. Por isso que as suas técnicas, inclusive, são feitas para o seu próprio corpo, que a gente vai entender como é, suas próprias habilidades e apenas ela pode executar. Como eu disse, aparentemente o seu corpo não é muito musculoso, a sua espada é fina, flexível, mas não se engane. Mitsuri é extremamente forte e isso inclusive trouxe alguns problemas sociais para ela desde nova. O que acontece é que seus músculos têm uma composição diferente dos humanos comuns, então tem uma densidade 8 vezes maior do que o normal. Apesar dela não ter os músculos ali protuberantes, o que ela tem ali é muito forte. E por essa grande força ela afugentou muitos pretendentes de casamento, ela não parecia estar apta para conseguir ali um par perfeito e por padrões sociais a sua mãe a julgava e condenava muito por isso, pela sua inabilidade de conseguir um marido. Além da grande força, ela tinha um cabelo com cores muito diferentes do usual, ou seja, estava muito fora do padrão. A mãe até tentou pintar o cabelo para melhorar a situação, até o momento em que finalmente ela conheceu o líder dos pilares, que disse para ela se aceitar como ela era. Assim, ela começou o treinamento para posteriormente então habilitar a sua técnica de respiração, aprimorá-la, se tornando um dos pilares, e agora ela tem como um dos objetivos achar alguém, um homem mais forte que ela para ser o seu marido. Mas mesmo entre os pilares, ali em força física, ela não encontrou alguém que preenchesse os requisitos. Muichiro Tokito é o pilar da névoa, um dos dois mais naturalmente ela é a mais forte, tipo em de pouco tempo em relação aos força outros física, pra assim? se tornar um pilar e atingir o ápice da sua técnica. Com a sua técnica de respiração da névoa, que é derivada da técnica de respiração do vento, ele tem, apesar de parecer fraquinho, de ser novo, uma força física também forte. E apesar de o conhecermos ali como mais frio, inexpressivo, saiba que nem sempre ele foi assim e que na verdade ele também lidou com uma situação péssima, terrível, e ele nem sequer se lembra disso nesse momento. Ele e seu irmão gêmeo viviam com os pais, o pai era lenhador, mas a mãe em certo momento acabou adoecendo muito, pegou uma espécie de gripe que foi piorando muito ali, ficando num caso gravíssimo até que ela morreu. Só que nesse processo dela piorar, o pai deles havia saído para procurar ervas medicinais para melhorar a mãe, para que ela justamente não falecesse, e aconteceu o quê? Ele caiu no penhasco e morreu também. As crianças ficaram órfãs de uma vez só, num curto espaço de tempo. Muichiro e seu irmão então acabaram sobrevivendo juntos, os gêmeos, mas eles tinham personalidades opostas. Muichiro naquele momento era muito mais sensível, já o seu irmão, Yuichiro, ele sim era muito mais frio. Naquela época, Muichiro achava horrível viver com seu irmão sendo tão diferente dele. A Mani, que é justamente a mulher do mestre dos pilares, ela tentou os recrutar ali como exterminadores de demônios para que eles treinassem. Muichiro adorou a ideia, mas seu irmão não. Então, mesmo quando ela voltava, o Yuichiro a dispensava ou mandava ela embora, não gostava daquilo,
não aceitava. Só que durante um verão, infelizmente, um demônio aparece na casa dos dois e então Yuichiro acaba perdendo o braço esquerdo quando ele vai defender o seu irmão. E vendo toda essa situação, Muichiro, que era mais sensível, fica com muita raiva, parte pra cima do demônio, não tendo também a lâmina especial perfeita para isso, mas utilizando o que ele tinha no espaço, dilacerando ele o suficiente possível até o sol nascer. Brabão. Também, e o demônio acabar virando cinzas. Só que nisso Cara ele já matou acabado, o bichão na força do ódio. Perdendo muito sangue, muito ferido, e ele fica ao lado do irmão, segura a sua mão até Yuichiro morrer. Depois, ele acaba sendo encontrado justamente por Amane e as suas filhas, e ele é levado então com elas, é curado, mas ele já está órfão, sem o irmão e sem memórias do que aconteceu. E sem memórias do que aconteceu, tendo habilidades muito grandes e se aprimorando cada vez mais no seu treinamento, se tornando um pilar, ele também adquiriu uma personalidade ali cada vez mais próxima do que era o seu falecido irmão. Gyome Himejima, por fim, é o que nós vamos falar por último, Nossa, o esse pilar aí, da pedra e o considerado meu Deus, mais forte entre todos esses 9 pilares. Isso aí é brabo demais. Como alto, muito musculoso, forte, apesar de cego, porque ele não tem uma pupila, que não se sabe por que ele não tem. Mas além da grande força, ele tem incríveis reflexos, mesmo sem enxergar, e também escuta muito bem. Ele vivia em um templo em que ele criava 9 crianças órfãs. E mesmo sem laços sanguíneos, todos eles se respeitavam, viviam em harmonia. Gyome cuidava de todos eles, mesmo sendo cegos. Ele já era bem alto, mas não era tão musculoso. Só que eles conseguiam viver bem dentro de regras, porque aquele local do templo era conhecido como um local de muitos ataques de demônios, então as crianças não podiam sair e voltar à noite, tinha hora, tinha limite de espaço, e o templo tinha sempre incensos da flor que vai espantar os demônios para justamente impedir que eles se aproximassem durante a noite. Era um local seguro. Só que em determinado dia, uma das crianças desrespeita as regras, fica fora até de noite, encontra um demônio e, para não ser morta, o que ela faz? Barganha. A criança diz para o demônio do templo e que para ela não morrer, vai lá e mata o cara que tá lá, o Gyome, e as outras 8 crianças. E é isso. Debochada, velho. Chega no templo, a Como criança que pode? apaga todos os incensos, deixando então que o demônio entre, e de cara ele mata 4 delas, 4 foram embora. Acabou. As outras 4 ali estavam indefesas, Gyome queria tentar defendê-las de qualquer forma, ele não tinha ciência naquele momento se ele era forte ou não, mas ele precisava fazer alguma coisa, só que as 4 crianças, olhando o cara cego ali, não acharam que poderiam sobreviver, ser defendidas, e 3 das 4 fogem, apenas uma garotinha fica. As 3 crianças que fugiram naturalmente foram mortas e Gyome fez de tudo ali para conseguir salvar a última, que era mais novinha. Gyome descobriu ali que, apesar de tudo, ele era bem forte. Ele vai dilacerando, dando socos no rosto do demônio, justamente também até o sol nascer. Aí o demônio vai ser derrotado pelo sol, mas ele ali consegue defender a única criança que sobreviveu e que o obedeceu, ficando ali. E o que acontece então? A criança ficou grata? Então, logo após a chacina, vários corpos ali mortos de crianças, pessoas chegam ao local e a menininha, Sayo, que sobreviveu, a única coisa que ela conseguia dizer é que o homem monstro matou todos, ele matou todos. E quem pareceu o homem monstro ali? Porque o demônio virou pó. Gyome. Gyome é levado preso, considerado um assassino, condenado à morte. Porque é uma criança muito jovem, ela pode nem ter entendido o que aconteceu, ela pode não ter compreendido quem fez o que, ela simplesmente estava com medo, com trauma. Fase? Não sei. Eu sei que, de qualquer maneira, Gyome ficou traumatizado, enxergando as dificuldades de uma criança de dissociar o que é verdade ou não, mas a verdade é que aquilo tudo começou também por causa de uma criança que não obedeceu e que fez uma barganha para matar todos os outros. Oyakata-sama, o líder dos pilares, acaba conseguindo ir até Gyome, o liberta, o leva para ser transformado então em pilar depois. Ele se torna, como a gente falou aqui, o pilar mais forte até este momento. E após toda essa história, Gyome não confiava mais na natureza das crianças. Claramente por causa de como esse trauma todo será, marcou profundamente. E assim, ele não confiou no Tanjiro porque ele precisava ainda de um momento em que essa criança, que esse jovem, mostrasse para ele que a natureza das crianças pode ser positiva, pode surpreender positivamente
não apenas de forma extremamente negativa. Uhum. Essa é a história básica por trás de todos os 9 pilares que a gente acabou de conhecer no anime. Esse vídeo não vai ter spoilers do futuro do mangá, mas espero que tenha sido divertido e bem esclarecedor para todos vocês. Com Você certeza. pediu muito, então deixa o seu like, mais sugestões de temas, compartilha esse vídeo, que eu não sei se vou voltar depois do anime não, hein? Depende de vocês. O último vídeo foi mais ou menos, então deixa esse vídeo com bastante engajamento, vamos subir os views, É os isso aí, likes. rapaziada, é isso aí. Se inscreve no canal caso você esteja aqui até agora e não quer, e eu espero que você não queira, perder nenhum dos próximos vídeos. Tchau, tchau! Rapaziadinha, o que eu acho é que eu devia ter assistido esse vídeo antes de eu começar a reagir aos raps, que daí eu ia entender muito melhor sobre cada um, tá ligado? Mas ô louco, galera, tipo, cada um tem uma história muito boa por trás. A história do Sanemi, eu não fazia ideia que era aquilo que tinha rolado. A história do cego ali, mano, o cara... aquela criança lá foi safada, mano, sem brincadeira. Mas galera, agora eu entendi por que vocês sugeriram tanto esse vídeo pra eu reagir. Muito bom, ela explicou perfeitamente a história de cada um. Agora eu tô sabendo muito mais sobre Demon Slayer. Sério, eu devia ter assistido esses vídeos, rapaziada, antes de eu reagir aos raps. Que daí eu não ia ter tomado uns spoilers tão cabulosos, sabe? Mas, rapaziada, não vou nem comentar muito nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Já deve ter passado de 25 minutos já. Mas, rapaziadinha, muito obrigado pela companhia de vocês nesse vídeo. Lembrando vocês que a gente tem vídeo 4 vezes por dia, todos os dias. Então deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Eu também queria agradecer vocês, a gente já tá quase chegando a 1.500 inscritos nesse canal. Vocês são incríveis. Muito obrigado do fundo do meu coração. Bom, rapaziadinha, esse foi o React. Até o próximo vídeo. Falou!